para pegar esse Flamengo arrasador no sábado, hein, o Pedro? Vamos falar de Flamengo e Vasco, já vamos começar a falar disso aqui. O jogo é depois da manhã, né? Olha, Ilan, talvez a grande notícia para o torcedor do Vasco é a volta do Felipe Coutinho, né? Porque é um jogador que tem sido decisivo para o time nessa temporada, tem sido uma peça, uma válvula de escape muito grande também na saída de bola, um cara que tem buscado aí encontrar a sua melhor forma física, mas também que já conseguiu bons números, que já conseguiu boas sequências, foi poupado na partida contra o Ceará, justamente porque o Vasco tem 2 jogos importantes aí pela frente. No próximo sábado enfrenta o Flamengo no Maracanã e na próxima terça-feira também pega o Lanús em São Januário, um jogo que vai ser muito importante para o Vasco conseguir vencer e, quem sabe, virar o líder desse grupo e conseguir ter essa manutenção. Lembrando que na Copa Sul-Americana apenas o primeiro colocado passa diretamente, o segundo colocado vai para os playoffs e disputa com os terceiros colocados da Libertadores. Então, a volta do Coutinho, ela dá uma perspectiva para o torcedor dele continuar fazendo a boa temporada que ele vem fazendo. Para quem não está acompanhando, aquele Coutinho que em 2024 teve muitas inseguranças, teve muitas incertezas, não conseguia acompanhar ainda o ritmo do futebol brasileiro, ele conseguiu voltar a jogar a bola que não que foi o Coutinho do Liverpool, esse jogador nunca mais vai estar aqui, esse jogador era um dos 10 melhores do mundo com facilidade, mas hoje no futebol brasileiro o Coutinho é um dos grandes meias que a gente tem por aqui e tem conseguido ajudar o Vasco nesse sentido. Então, Coutinho com o Nuno Moreira e o Lucas Piton ajudam muito nessa associação. O Vasco ainda necessita achar o segundo volante, porque o Paulinho não está fazendo 2025 como se esperava, natural também voltando de lesão, mas está longe disso. O Tietê oscila, faz bons jogos e faz jogos ruins também. O Jair entrou muito bem contra o Ceará, mas também faz jogos ruins. Então, hoje, essa posição de segundo volante do Vasco, ela tem sido muito prejudicial, não só na saída de bola, que eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, mas também para poder povoar esse meio campo sem a bola. Não sei se ele vai entrar com uma formação mais defensiva, talvez colocar 3 volantes, o Hugo, o Jair e o Tietê, para justamente conter um pouco esse meio campo do Flamengo, que é muito bom. Na direita tem o Wesley, tem o Gerson, no meio tem o próprio Arrascaeta, que joga uma barbaridade entre linhas, e também hoje na esquerda, teoricamente, você pode ter o Michael e o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo, ou seja, vai também crescer bastante por aquele lado, e quem sabe tirar o Garré dessa ponta direita e povoar um pouco mais o meio. Eu, com toda a sinceridade do mundo, Oilan, pensaria sim em entrar com essa trinca de volantes e quem sabe trazer um jogo mais de controle quando o Vasco tiver a bola no pé e não sofrer tanto quando não tiver ela no pé, ou entraria com o Adson, mesmo ele não estando 100%, porque é um jogador que muda muito a dinâmica do Vasco nessa ponta direita. Então, assim, qual é a expectativa? Cara, a expectativa do torcedor, de uma forma geral, é muito baixa, né? Como a gente viu aí, o Flamengo voando, 6-0 no Juventude, o Vasco perdendo para o Ceará fora de casa, contestado o treinador, boa parte da torcida já quer o Carille demitido. Não sei se a procura de ingressos vai ser muito grande, muito pelo contrário, eu acho que mais uma vez a gente vai ver um Maracanã com o Flamengo tendo uma torcida muito maior dentro do Maracanã, até pelo Vasco ter vindo de uma derrota. E, cara, é milagre, assim, não tem jeito. Hoje o cenário é esse. Se o Vasco ganhar do Flamengo, é praticamente um milagre com tudo que vem acontecendo. Apesar, repito, de se a gente for pegar nos últimos anos, esse é o melhor time que o Vasco teve dos últimos anos. Rapaz, que jogo é esse, hein? É porque, difícil, assim, difícil. O mandante é o Vasco. É o Vasco, né? Teve aquela Vasco. treta toda de São Isso. Januário e tal. Eu fico pensando assim, né? Eu acho que o Vascaíno tá com aquela sensação que é normal, e eu já falei aqui de todo o tamanho que tem o clássico, de todo o respeito que eu tenho pelo Vasco, pelo tamanho, pela grandeza do Vasco. Então não vejo zebra. Não tem zebra. A gente pode achar um resultado inesperado se o Vasco vencer esse jogo de sábado. Mas zebra eu não considero num clássico desse tamanho, com 2 camisas tão pesadas. Agora, eu entendo, Pedrosa, e aí eu acho que é uma sensação que eu tenho olhando os vascaínos falarem sobre os jogos contra o Flamengo atuais, fica aquela sensação, poxa, quando é que o Vasco vai ganhar de novo do Flamengo? Será que nunca mais vai acontecer? É claro que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Sim. Mas fica aquela coisa, isso nunca mais vai acontecer? Como é que o Vasco, na lógica, hoje, consegue ganhar do Flamengo? Porque na difícil. Lógica não tem como, né? Não, na lógica fica é muito esse troço difícil. assim, você fala, cara, pelo amor de Deus. O que acontece? Quem é que vai ao jogo, né? O torcedor do Vasco vai ao jogo sábado? Acho difícil. Assim, 50%, lotar 50%, acho difícil. Talvez encher um pouco ali o setor sul, mas é muito difícil. Eu acho que vai muito no que você falou, Ilan. Pela lógica, vamos lá. Eu vou O lá Flamengo acabou de meter... O cara pensa, eu vou lá para perder, para ser humilhado. E quem sabe ter confusão e etc. O Flamengo acabou de ganhar de 6-0 do Juventude. O Vasco, se você for pegar os jogos que o Vasco teve nesse Campeonato Brasileiro, além da desorganização tática da equipe do Carille, principalmente defensivamente, porque ofensivamente o Vasco tem feito os gols, brasileiro, 5 foram de erros individuais, tecnicamente, e com o volume de jogo que o Flamengo tem,
quem garante que mesmo o Vasco fazendo o jogo da sua vida, algum atleta não vai falhar a ponto do Flamengo conseguir aproveitar isso? Porque é muito difícil, cara, é muito complicado, vendo o campo e bola, e sem acreditar no lúdico, sem acreditar no fator que pode acontecer, como o Central Córdoba venceu o Flamengo, é muito difícil acreditar que o Vasco vai entrar nessa partida como um vitorioso, porque nos últimos jogos é uma equipe que entra mais com medo de perder do que com vontade de ganhar. E o Flamengo entra também muito focado, né? O Flamengo não vai entrar daquele jeito que entrou contra o Central Córdoba, né? Não dá mole, não tem dado mole com o Vasco. Tem que ser um jogo muito perfeito, Tem que ser um jogo muito ruim perfeito. Do Flamengo. E tem jogos que você perde que servem para deixar você mais ligado. E o Flamengo, eu espero que essa vitória de 6-0 não deixe o Flamengo também um pouco mais tranquilo, mas o Flamengo vem dessa derrota com o Central Córdoba, que ainda tá ali, né? Sabe quando ainda tá ali incomodando? Então, eu acho que o Flamengo com esse 6-0, o Flamengo ainda não conseguiu. Tem esse fato, o Flamengo enfrenta o Vasco ainda antes do próximo jogo da Libertadores. O Flamengo ainda não está tranquilo com a situação, ainda está pressionado pela derrota na Libertadores, porque não teve o próximo jogo e não venceu na altitude a LDU. Então, enquanto isso não acontece, até o momento que o Vasco enfrenta o Flamengo, é pior. Tem que dar uma resposta a todo jogo, o Flamengo, né? Tá todo jogo até conseguir, pelo menos, ter um resultado melhor na Libertadores. Então, é pressão. A pressão continua, mesmo com 6-0, com 7-0, com 8-0, não importa. A pressão continua. Não sei se o Pedrosa pensa da mesma forma. A pressão que você diz em relação à Libertadores? Em relação a ter que mostrar serviço, porque o Flamengo não vai entrar relaxado. O Flamengo não tem chance do Flamengo entrar relaxado. O torcedor do Flamengo. Ainda mais na liderança, né? Exato. Ainda mais na liderança. O torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã, por exemplo, ele vai ao Maracanã esperando uma vitória do Flamengo. Eu acho que se você pensa em ser campeão do Campeonato Brasileiro... Não, uma vitória não. Eu acho que ele vai ao Maracanã esperando, pelo que eu tenho visto da movimentação dos torcedores, dos comentários dos torcedores, e esse é um ponto a destacar hoje do perfil recente dessa torcida do Flamengo, eles esperam que o Flamengo atropele o Vasco, que faça 3-4 no Vasco. Isso não aconteceu. O que não é comum. E aí o Papa falou dessa questão da pressão, e o que a gente tem visto às vezes é uma pressão até desproporcional, né? Sim. Desproporcional, realmente. O clima da torcida do Flamengo foi de que ontem, sim, o Flamengo foi Flamengo e fez um grande jogo. Mas o Flamengo vem ganhando os últimos jogos aí, teve esse tropeço contra o Central Córdoba, enfim, foi ruim, mas acontece, uma hora vai perder, não vai ganhar todos os jogos. Mas o torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã contra o Vasco agora está esperando uma goleada do Flamengo, principalmente depois desse jogo contra o Juventude. E aí, se, por exemplo, não ganha do Vasco, empata ou até chega a perder do Vasco, que é difícil acontecer, mas pode acontecer, futebol é clássico, vai voltar aquela pressãozinha assim em cima do Flamengo, em cima do trabalho, aí tem um jogo contra a LDU, vai ter que ganhar de qualquer jeito, enfim. Hoje o que a gente tem visto em relação ao Flamengo, em relação à pressão que o Flamengo sofre, gente, é uma coisa desproporcional, tá, Pedrosa? Só a amostragem que quando eu falo isso, Raiza, não quer dizer que o Flamengo não possa vencer o Vasco com uma margem grande, porque hoje, se você for olhar a discrepância das equipes, é possível, mas a amostragem 2025 não me mostra isso, muito pelo contrário. Se a gente for lembrar dos 2 jogos no semifinal do Campeonato Carioca, que foram as fases importantes, o primeiro tempo, o jogador do Flamengo, não vou lembrar agora, tira uma bola em cima da linha do Ryan, naquele jogo no Newton Santos. O Vasco faz um bom jogo no primeiro tempo e depois o Bruno Henrique acerta uma bola que talvez nem ele saiba como é que ele acertou aquela bola. Aí 1-0 Flamengo. No segundo jogo dentro do Maracanã, quem sai vencer é o Vasco. O Nuno Moreira faz 1-0, já falamos aqui da arbitragem e tudo mais, e nada disso, gente, apaga que o Flamengo foi amplamente o melhor time do campeonato. E aí você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da Placar TV, analisando um pouquinho desse jogaço de bola, Vasco da Gama e Flamengo, Flamengo e Vasco da Gama, o clássico dos milhões que vai ser realizado amanhã. É um jogo muito importante, jogo decisivo. O Vasco vem de derrota para o Ceará por 2-1. O Flamengo de uma goleada espetacular também no Maracanã, frente à equipe do Juventude por 6-0. Então a gente vê ali um jogo ali de 2 equipes em situações, podemos dizer assim, opostas. Em relação à equipe do Vasco, possivelmente vai ter o desfalque ali do Maurício Lemos, vai continuar sendo desfalque. A tendência, lembrando, é possível que o Maurício Lemos jogue, é possível, mas não é tão simples assim. É uma fratura na costela
Ele teve aí a fratura no jogo Vasco e Puerto Cabello. Depois ele ficou de fora de Vasco e Ceará, Vasco e Corinthians. E eu acho que também teve mais uma partida que eu estou esquecendo aí nesse meio tempo. Mas eu acho que pelo menos 2 partidas que ele está fora da equipe do Vasco. Já o Flamengo, Alexandro deve ser o cara que não ficará na lateral esquerda. E aí tem 2 possibilidades. Baseado no jogo do Juventude, Ayrton Lucas seria o titular. Mas também o Varela fez boas partidas enfrentando o Vasco no Campeonato Carioca, atuando de lateral esquerdo, mas a tendência é que seja o Ayrton Lucas. Essas foram as informações de Vasco e Flamengo. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!